Fátima é uma fazedora de sucessos, amém. Ela surpreende nas escolhas de novos protagonismos, assim como troca de penteados. Ela já foi a musa dos curtinhos. O próximo desafio será apresentar o The Voice Brasil, que estreia dia 15 de novembro. Que data é essa, minha gente? Proclamação da República. Passou na aula de história muito bem, Luana. Uma data emblemática para os brasileiros. É o dia mesmo da proclamação da nossa República. Fátima será a primeira mulher à frente do programa em 10 anos da atração. Está preparada e cheia de expectativas? Estou cheia de expectativa e assim, mas acho que a gente nunca acha que está totalmente preparada. Eu sou extremamente exigente comigo mesma. Então, eu já gravei 7 programas, né? Isso, e aí? Porque a gente já está gravando e já que só a semifinal e a final é ao vivo, né? Então a gente a gente vai gravando. O primeiro dia eu me senti assim, começando na televisão. Que delícia. Aí, sabe essas borboletas aqui da sandália? Estavam todas no meu estômago. Muito bom. E eu acho que é isso que eu busco. É sempre isso que eu busco. É algo que me dá assim, não sei muito bem o que vai acontecer. E isso é muito interessante para uma pessoa como eu, que sou extremamente controladora. Eu acho que é a única maneira que eu tenho de me livrar do meu exercício diário de controlar tudo. Então, tá controlando já aqui, já acha que já está controlando, então agora vai fazer outra coisa. Novidade. Manda bala, vai para outro canto, porque de resto eu estou sempre tentando controlar. Acho que está tudo sempre na minha mão, sabe? E aí, quando não tá, quando eu cheguei para gravar, eu gosto de estudar, de ler o que vai ter antes, né? Aí chego lá, não sabia nem qual era a posição no palco, não tinha ideia de nada, onde é que ia entrar, onde é que ia sair, como é que grava em ordem, grava fora de ordem. Tudo novo. Loucura, tudo novo. Achei maravilhoso. E é um reality, então tudo pode acontecer, Achei né? maravilhoso. Exatamente. Porque não adianta a gente achar que vai saber o que vai acontecer, porque cada artista que entra ali vem com uma carga, uma história de sucessos e fracassos. Pessoas que você nunca viu, Enorme, você não né? conhece. É diferente de você, por exemplo, no último programa no Encontro. Hoje tem Lulu Santos no Encontro. Você já sabe que música ele vai cantar. Não Sim, é? ali não. Ali não, você não sabe como vai sair. Não, posso aquela até conhecer a interpretação. música. É isso, posso conhecer a música, mas nunca ouvir na voz daquela pessoa, né? Ela vai estar nervosa, ela vai esquecer a letra, ela vai dançar, não vai dançar. E o país para ter gente que canta bem, hein? Eu fico Não impressionada. conheço os outros, mas o nosso é muito maravilhoso, É né? impressionante como tem gente que canta bem mesmo. Tem 10 anos, né? Sei lá, milhares de pessoas se inscrevem para poder fazer uma peneira para chegar algumas dezenas no palco para os técnicos selecionarem. E acaba, eles já estão chamando, a inscrição já está aberta para o próximo, o povo já está se inscrevendo e tem mais gente, mais gente. É muito, muito lindo. Eu acho que isso emociona, você vê aquelas pessoas assim, que ainda não são nem tão conhecidas. E como é que segura brilhantes. essa emoção? Porque eu não daria para coisa, porque eu sou uma pessoa de Oxum, né? Então eu choro. Olha. Eu fico nervosa, eu choraria, eu acho. Eu choro muito em casa. Que nesses primeiros, principalmente nas audições, eu estava muito olhando para as famílias. Elas me emocionavam muito, porque você vai olhando... Você vê, né, a família, se né? coloca no lugar dela. Nossa, quando não é aprovado, no sentido de não virar, né? Ai, você está olhando ali para... Porque mesmo virtualmente, as famílias estão... Eu ficava nessa Estão parte. ali. Agora, nessa outra parte, eu já estou no palco com eles mesmos. Em alguns momentos é muito difícil. Aí eu ainda estou me experimentando. Se eu deixo vir, como eu fazia quando estava em casa, que várias vezes já me emocionei vendo The Voice, ou se eu dou uma segurada, porque, afinal de contas, vamos supor, a pessoa não foi escolhida e eu estou aos prantos e a pessoa está ali. E eu tenho que dizer para ela, vai dar tudo certo. Né? Não posso, então também tem que ter uma compostura diante daquele momento. E você veio do jornalismo, que era totalmente uma coisa imparcial, e agora... Mas esses 10 anos de encontro já me ajudaram muito nessa desconstrução. Esses 10 anos de encontro a gente viu de várias formas. Né? Eu acho que eu comecei... Porque antes, assim, realmente, tinha apresentação do jornal, eu conseguia, eu via várias vezes as matérias antes, para na hora eu estar bem neutra. Desconectada já, né? Mas agora não, né? A pessoa está lá cantando pela primeira vez, vai ou não vai? É lindo. Eu estou assim, encantada. Para uma pessoa que não canta nada, é incrível. Nada? Nem no banheiro, sim? Nem eu atirei pão no gato. Nada?
Não canto, não. Aí você fica dançando. Mas ela dança. Aproveita que ela é bailarina, ela dança lá. Não, mas eu tô fazendo umas aulas de canto. Calma, deixa eu olhar a minha câmera. Não fiquem assustados, jamais cantarei no programa. Nunca diga Jamais Nunca farei isso diga com vocês. nunca. Não, neste programa The Voice não tem Não, claro, voz. ali não, mas Não, quem nesse. sabe não saia justa verão. Não, sim, aí pode até ser. Mas lá fiquem tranquilos, assistam com calma, relaxados, não vão passar por esse constrangimento. Mas foi o diretor do encontro, o Rafael Bardi. Quando saiu que eu ia pro The Voice, ele falou, Fátima, ele sabe que eu gosto de estudar, né? Por que você não faz mais aulas de canto? Porque é um universo que eu não conheço. Tá. Ele falou, acho que vai ser muito legal para você entender como é que a pessoa fica, como muda a respiração. Você vê no seu físico, né? Entende? Aí eu falei, Você fez como um laboratório. Aí tô fazendo, mas aí Muito fiz legal. 2 meses. Adorei, já renovei ontem por mais 2 meses. Olha aí. Ah, é? Porque é legal, assim, chego lá, eu Super. converso muito sobre o que eu vi das pessoas cantando, não com os nomes, nem dizendo o que vai acontecer, mas tirando dúvidas de termos que vão enriquecendo o meu... Eu não uso para nada lá. Ah, sem O que contar eu estou aprendendo, eu não estou usando. E no Mas final- é um... No final não vira uma terapia? Muito. Ontem, então, nesses momentos que a gente está vivendo, ontem, quando eu fiquei aqueles 50 minutos que eu fiquei na aula, eu agradeci ela no final, falei, muito obrigada. Foram 50 minutos de maravilhosos, eu respiro, não pensei em nada. E você não usa tecnicamente, mas intuitivamente você vai usar. Eu acho que é usando, isso. né? É o sentido Não ali é? da A cantora coisa. falou. E olhar e entender a tal da voz que sobe, a tal da voz que fica aqui. Aí eu falo, que isso é legal de saber. Clarice Lispector dizia que só se alcançava a simplicidade, no caso dela, escritora, através de muito trabalho. O sucesso, marca atribuída a quem se destaca em alguma atividade, é o resultado de muito trabalho ou, em alguns casos, será que pode ser também, eu vou meter um também, uma conjunção dos astros? Como é que vocês lidam aí com os caminhos do sucesso? Fátima. Já falei. Eu falo de novo? Já falei tanto? Convidada, você nunca vem aqui. Mas você é uma fazedora de Eu sucesso. acho que é uma mistura. Eu acho que é uma mistura. Eu acho que quando você trabalha muito e você almeja muito e você se dedica muito, uma hora os astros vão, né, vão estar passando ali e você vai estar mais pronta. Você vai estar pronta para agarrar a oportunidade. Sempre dizem que bom é que você, quando quer pedir alguma coisa para alguém, peça para alguém ocupado, né? Porque a pessoa já está no movimento, agora pede para alguém sentado. A pessoa, por que a gente fala, pega uma água para mim, você que já está de pé? Realmente vai ser mais rápido para aquela que está de pé. Então, eu acho que se a gente já está em movimento, a chance da gente ser atravessado por essa oportunidade é maior. Mas eu acho que no meu caso, eu tive junções de coisas, sim. Tem uma pitada de sempre, assim, eu acho, da conjunção dos astros, ou da sorte, ou axé do orixá. Sim. Eu acho que tem. Que é aquela coisa que no lugar comum a gente fala muito, estar no lugar certo na hora certa. Não tem ser sorte. Mas eu acho que também tem a perseverança, né? Total. Você perseverar, assim, você tá lá trabalhando para isso, né? Você ter uma dedicação. A Fátima mesmo falando que ela estudava, sempre estudou muito, estuda muito. Ó, tá fazendo aula de canto, tava lá se dedicando todo. Então, eu acho que tem isso também que ajuda bastante. E tem as circunstâncias também, né? Circunstâncias Porque também. nem todo mundo tem condição de escolher o que quer, o seu caminho, escolher o que deseja e fazer por onde, como muita gente prega nesse conceito de sucesso. Mas eu acho que esse conceito ele é um pouco contraditório, um pouco dúbio, assim, porque às vezes as pessoas não têm condições mesmo, né, de chegar lá nesse topo que as pessoas falam como um sucesso, como o almejado, né? Então, eu acho que esse conceito, eu fico pensando que a gente precisa refazer mas olha só, ele, né, de alguma forma. A gente não está falando, talvez pensando muito nesse sucesso, um sucesso que as pessoas que estão diante das câmeras têm, mas eu estou falando, às vezes, de outro sucesso, né? Porque nem sempre o sucesso é a fama, né? Por exemplo, uma mulher que vive sozinha, que não tem o marido por perto, que ela cria o filho dela, ela é uma pessoa, ela tem que se ver como alguém de muito sucesso. Mas normalmente não se vê, né? Não permitem que ela se veja, né? Porque não dão a ela esse valor. Mas é importante que a gente mostre para essas pessoas que elas também atingiram esse sucesso. Porque o sucesso é muito diferente para cada um. né? Né? É uma construção social, O cara né? que vendia na praia e, de repente, ele está com uma barraquinha lá e ele agora... Ele é um cara de sucesso. O que ele inventou total. para sobreviver deu certo.
Então, acho que o sucesso precisa ser relativizado em relação às mais diversas áreas. Porque como as oportunidades são diferentes, é claro que o sucesso de alguém que vai poder chegar até um determinado lugar, uma universidade é um, e o sucesso de uma pessoa que não teve oportunidade vai ser outro. Mas ele é possível naquela circunstância, né? E essa ideia de construção, essa ideia do sucesso, ela é um pouco individualista também, né? E faz a gente pensar muito de uma forma individual e menos numa forma coletiva, assim. Eu acho que hoje a gente está precisando mais, inclusive, pensar um pouco menos nesse sucesso nosso, particular, e pensar um pouco mais em troca, em como que a gente vai tornar a nossa sociedade um pouco mais igualitária do que pensar nesse sucesso, nesse alvo a ser atingido, né? Eu queria comentar duas coisas, assim. Uma de uma coisa bem recente, que foi a entrevista que a Anitta deu, acho que ontem ou anteontem, que essa entrevista veio a público, onde ela diz que ela pretende, daqui a 6 anos, parar a carreira de cantora, porque ela acha que já atingiu o máximo do sucesso, porque na cabeça dela, no entendimento dela, se tornar a número 1 no mundo já é o máximo, né? É o topo. E eu também queria comentar uma outra coisa, que aí fui eu pesquisando para entender essa noção de sucesso e fracasso e esse contraponto, que é para a gente perceber como o sucesso ele não é estático, né? E que também não existe uma régua só para determinar o que é sucesso de fato. Que é o exemplo de um filme super conhecido, a primeira versão, que é o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. Porque quando esse filme foi lançado, ele não era considerado, ele não teve um sucesso de bilheteria, porque não era considerado, ele era considerado meio sombrio para ser um filme para a família. E depois mudou de distribuidora, essa nova distribuidora colocou o filme na TV e o filme se tornou um sucesso estrondoso, a ponto de depois ter uma segunda versão. Inclusive, né? Com Johnny Depp. Então, eu acho que a gente precisa entender também que esse conceito ele não está literalmente pré-estabelecido, esse conceito pode mudar e é um conceito também muito pessoal. E é muito nesse lugar que você estava falando, Fátima, que assim, o que é atingir o sucesso para mim não necessariamente é o que é para Sabrina atingir o sucesso. A gente vai criando as nossas próprias réguas, né, desse conceito. E mais até do que pensar o que é sucesso para a gente, eu acho que é pensar qual o sentido do sucesso, né? Por que a gente persegue... Para onde ele te leva, né? Para onde ele leva a gente? Responde essa mesma pergunta. É, que eu estou buscando, né, minha linda? A gente veio para cá sem respostas, viu, queridos? A gente não tem resposta para tudo, Você não. sabe A gente que veio para a questionar. gente está falando muito num sucesso, nessa imagem que as pessoas, em geral, têm do sucesso. Mas tem uma nova geração aí que o sucesso não é mais... Tá no cargo de Profissional, chefia, é pessoal. ganhar muito dinheiro. Essa nova geração, a tal da geração Z, sucesso para eles. E acho que a pandemia acelerou ou levou isso para outras gerações até. Tá também na saúde, na qualidade de mental. vida, né? Que bom, né, gente? Que bom, né? Isso Que essa galera tá muito importante pensando da isso. gente mostrar para as pessoas e da gente enaltecer. Porque isso sim é sucesso. A gente não se dá conta, mas muitos vitoriosos já enfrentaram alguns fracassos. Então, como é que cada um já lidou aqui, cada uma, né, com um infortúnio e o que a gente já aprendeu com esse fracassinho? Lembra de algum? Lembro. Opa! Não, lembro de alguma coisa, por exemplo, eu queria muito ser bailarina. Sim. Né? Academia Rio. Academia Rio. E a percepção de que eu não seria, porque assim, eu fui muito pequenininha até os meus 16 anos, com biotipo magrinho, pequenininha. E, de repente, eu cresci 12 centímetros, dos 16 para os 17, mudei, Incorporou. E aí, não ia mais, Como né? fazer um padedê? Como Não que é, vai não? Aí não dava. E aí, a primeira percepção é um susto, que você fala assim, mas eu achei que eu estava indo nessa direção. E reorganizar para encontrar prazer em outra coisa. E tão jovem? Pois é, e aí já era eu já fazia faculdade, mas eu ainda ia tentando. E depois, eu lembro de uma coisa que eu fiz na televisão, eu fiz uma transmissão de Grammy horrível. Ah, não me fale, eu tenho uma pior. Porque foi o seguinte, Olha eu. na verdade eu compartilho o que eu achei que foi muito ruim com mais pessoas, mas quem estava ali na frente da câmera fui eu, né? Porque assim, eu tinha que traduzir um pouco do que as pessoas falavam, né? Então o que aconteceu?
falava, vamos supor, concorrendo na categoria pop, Anitta. Aí eu falava em inglês e eu traduzia, Anitta. Aí eu ia falando todos os nomes, então, sei lá, o nome de um... Michael Jackson, Coldplay. Rihanna, Então, Coldplay. não precisava, então a pessoa falava Coldplay, Aí eu, você fala Coldplay. Coldplay. Anitta, eu, Anitta. Não, gente, não. Na época era o Boni, não. Então eu achei, para mim, aquilo foi horrível, mas foi um aprendizado. Eu tinha me preparado, mas não foi legal. Não foi. Não foi bom, gente. Mas aí dali você, né? Fala, bom, agora tem que dar um cavalo de pau aqui nessa história, Eu pra fazer tive outra um coisa. péssimo também aqui no GNT, que foi uma cobertura de Oscar, que a transmissão, o sinal de lá pra cá, tava o Hugo Gloss lá, parará, e o sinal caiu e nunca mais voltou. Só não foi tão ruim porque a Glória Pires, pessoa que eu amo, tava no ar falando, não tem opinião formada virou sobre meme. isso. Virou um puta meme. Chamou muito a atenção. Chamou muita atenção pra lá e eu. Mas, pra eu querer fazer um Oscar de novo, é um trauma que a gente tem. a gente fica E tudo bem, mas em compensação, cobertura de casamento real ou enterro, sou ótimo. Mas a gente aprende também. Eu tenho uns nessas horas. fracassos de Não, televisão narrar lá. carnaval depois eu consegui. tá? Carnaval, uma Fui. beleza. Eu tenho uns fracassos que eu nem lembro o nome do programa, que eu já tive, que assim, durou tipo um mês, na TV Gazeta. Ah, sim. Foi sensacional. Mas imagina se a gente não tivesse os fracassos Vai, pra um seu. construir, Lembra né, de a algum? nossa história. Lembra? Minha filha, oxe. Minha filha, tropeçando, caindo, levantando, tropeçando, caindo, levantando. Eu acho que tem uma coisa dentro da carreira musical, assim, falando especificamente do meu meio, que é essa coisa de número de venda, de show, quando se fala de hits, Hit. né? O hit? E aquela busca incessante por uma música de sucesso, cadê o sucesso da carreira? E isso foi uma coisa que me aterrorizou, assim, durante um tempo, porque tinha que ter um hit. E eu nunca quis ser famosa, assim, eu queria trabalhar com arte, eu queria criar. Eu não queria fama. A fama nunca foi o meu ponto de chegada. Eu queria criar. Para mim, sucesso era poder trabalhar, viver de arte e estar criando, que é a minha grande É isso, meu grande desfrutar o tesão. momento, né? E aí, até eu parar e perceber que eu já estava alcançando o que eu sempre sonhei, independente de ter um hit ou não, foi um processo de desconstrução desse conceito que a gente estava falando agora, de desconstrução desse conceito de sucesso que nos venderam como um ideal, né? Que a gente precisa ter alguma coisa para validar o que a gente sabe que a gente é. A gente não precisa ter para ser, né? A gente só basta ser. Mas assim. dentro do seu ambiente musical, a pressão Muito do grande. Deve ser segundo hit gigantesca. depois do primeiro, e Seria tem também muita grande. gente Pressão que pelo fica no meio do primeiro, caminho. pelo segundo. Fica no primeiro e o segundo não vem. E lidar com esse E se vier o fracasso segundo, pra vão muitos querer é outros. terceiro. Eu Luana. tenho um fracasso que depois virou sucesso. Foi uma transformação interessante. Eu fiz um espetáculo chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos, direção do Pedro Vasconcelos, e foi o meu primeiro grande espetáculo. Eu tinha 19 anos quando eu entrei nesse elenco. E aí, as primeiras apresentações que a gente fez era um elenco grande, 23 pessoas viajando pelo Brasil. Só que nós estávamos fazendo uma história de Jorge Amado. Então, era uma galera do Rio de Janeiro contando uma história da Bahia, escrita por Jorge Amado, que tem livros marcantes, importantes para a história do nosso país. Então, era uma audácia. Então, de primeira, assim, a galera, para receber a gente apresentando a peça, que a gente teve a cara de pau de logo no início querer apresentar em Salvador, por exemplo, que a gente é bem corajoso. Então, as pessoas tiveram uma certa resistência. E eu lembro que a gente foi fazer a peça em Aracaju e fizemos, eu acho que umas 5 apresentações, e eu lembro que eu recebi meu envelopinho com R$35. Que eu comprei 2 caipirinhas de caju e fui feliz. Mas depois de um tempo, né, a gente rodando, porque aí era isso também, a gente precisava pegar uma maturidade, rodar bastante, pegar essa coisa de estrada, de fazer espetáculo com diferentes públicos, e aí o espetáculo começou a chamar atenção, porque realmente era um espetáculo bom, bem feito, bem escrito, bem dirigido, com belíssimas atuações, e depois deu certo. Mas Você falou isso, eu lembrei do MC Rashid, ele fala isso, que o sucesso não é onde eu cheguei, é por onde eu atravessei. E que se ele tivesse desistido no meio do caminho, durante aqueles shows que fez que não tinha ninguém, né? R$35 de cachê, 5 apresentações, tinha pouca gente na plateia. Ele não teria feito o sucesso que hoje ele faz. Sabrina? Eu acho que também é igual fracasso, sucesso. Ninguém é fracasso e a gente faz fracasso. A gente também faz sucesso. E ninguém é sucesso também o tempo inteiro. Mas teve uma vez que eu tive
há um tempo atrás, na outra emissora, eu fui convidada para ir para o domingo, tem um programa de auditório, e durou 3 programas. Aquele japonês lá, eu lembro. Durou 3 programas. Eu fiquei 6 meses, recém-parida, me preparando, gravando, não sei o quê. Puta produção. 3 programas, começou a pandemia. Aí ainda bem que aí parou tudo uma vez. Aí, ó, relaxou e gozou.